Bom dia, meu povo! Povo de Deus, que ama a presença do Senhor, sejam todos muito bem-vindos ao quinto dia. 5 dias de 70, nós temos vencido na presença do Senhor. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Que honra todos os dias estar aqui com vocês, pregando a palavra, falando do amor do nosso Deus. Seja bem-vinda, Ari, seja bem-vinda, Auri Maria. A paz do Senhor, Cleise, seja bem-vinda, querida, minha amiga querida. Está sempre comigo nos propósitos, tem ouvido a voz do Espírito Santo. Sejam todos muito bem-vindos. Mais um dia, né, que o Senhor nos permite de viver. Vanessa, seja bem-vinda. A paz do Senhor Jesus. Kézia, seja bem-vinda. A paz do Senhor. Deus abençoe cada um de vocês. Comenta aí nos comentários como tem sido esses dias. O Senhor tem falado com vocês durante o dia, de madrugada. Tenho certeza que através de sonhos o Senhor fala, né? Tem falado. Ele nos acorda, fala conosco. É muito bom quando a gente tem esse tempo de intimidade, né? Esse tempo de qualidade, de entrega. A paz do Senhor, Claudiana. A paz do Senhor, Tati. A paz do Senhor a todos. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre perseverança. Nós perseverarmos na presença, na oração, no propósito, na intimidade com o Senhor. Nós sabemos que não é fácil, os dias têm sido maus, mas as boas mãos do Senhor têm nos sustentado. Ina, seja bem-vinda, querida. A paz do Senhor, Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. E a gente sabe que não tem sido fácil, mas as boas mãos do Senhor têm nos sustentado, têm nos segurado, têm caminhado conosco, o Espírito Santo. E nós temos vivido, né? Um dia de cada vez, como a palavra diz, basta cada dia o seu mal. E nós vamos falar hoje de um casal que perseverou e o Senhor os honrou. Um casal que vivia aos olhos da sociedade íntegros, um casal que as pessoas olhavam para eles e viam que eles eram um homem e uma mulher de Deus. E é isso que eu quero profetizar sobre a sua vida, que aonde você for, aonde você passar, as pessoas venham olhar e venham ver. Ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus, ali vai uma família que serve com inteireza de coração, ali vai uma família que ora, né? As pessoas falam muito dos cristãos, né? Dos evangélicos, que a gente renuncia tudo para servir ao Senhor. Eles não entendem, mas na hora que aperta, eles acabam nos procurando, né? A nossa família nos procura, os amigos que não servem procura, ora por mim, porque de um jeito ou de outro eles sabem que o poder de Deus, existe um poder na oração, existe um mistério, né? Um sobrenatural na oração e acaba nos procurando para orar por eles. E a gente vê claramente, né, que muitas pessoas não conseguem servir, mas sabem que é o caminho correto, é o caminho que nos leva à salvação, é o caminho da paz, que é servir ao Senhor. A Auri Maria tá pedindo oração aqui por ela, que ela está pedindo pela vida espiritual. Estou meio fraca, não estou conseguindo orar, ler a Bíblia, estou pedindo socorro pela minha vida.
e eu amo o meu Deus. Amém, Auri. Permaneça aqui conosco, porque uma ajudando a outra, tá? Pode ter certeza. Por que eu gosto, gente, de fazer desafio? Por que eu gosto de convocar? Por que eu gosto de estar junto? Porque isso também, para mim, é um incentivo. Para mim, é algo que eu me aproximo mais de Deus. Então, Auri, se você não faz parte da comunidade Mulheres que Oram, me procura no chat, tá? Para você entrar na comunidade. Ali a gente está sempre com desafios, leitura bíblica anual, tem os desafios dos capítulos, que toda vez que termina, eu sorteio o kit Mulheres que Oram, que é a Bíblia, que é o tapete de oração, que é um caderno para você fazer seu devocional, e acaba incentivando, né? É uma ajudando a outra. E nós vamos orar aqui agora, entregar essa live nas mãos do Senhor e orar por você, viu? Maria, uma vida com Jesus, seja bem-vinda, querida, a paz do Senhor. Vamos orar, gente, vamos orar? Vamos orar de todo o nosso coração, vamos orar pela Auri, você que está aí, que pode, feche os seus olhos, ora ao Senhor por esta mulher de Deus que está pedindo socorro, e nós estamos aqui como boca do Senhor, como igreja, para interceder. Pai, nesse momento, Deus querido, Deus todo-poderoso, eu entro na tua presença, onde estiver 2 ou 3 reunidos, mesmo que seja, Pai, online, o Senhor se manifesta. O Senhor está aqui comigo, o Senhor está ali com a Auri, o Senhor está com a Claudiana, o Senhor está com a Vanessa, o Senhor está, Senhor, com a Cleise, o Senhor está com a Késia, o Senhor está com todos que estão nesta live, meu Pai. Mas eu quero te pedir, Senhor, em especial pela tua filha Auri. Senhor, visita a tua filha Auri, Senhor. Jesus, renova a força da tua filha. A tua palavra diz que o Senhor dá força àquele que não tem força, renova a força daquele que não tem vigor. Senhor, ela está aqui com o coração aberto, humilde. Pai, ela reconhece que ela é dependente do Senhor, mas ela está sem força. Que o Senhor possa visitar a tua filha nesse momento, em nome de Jesus. Traga, Senhor, o bálsamo, traga o refrigério. Abraça a tua filha nesta manhã, como o Senhor tem nos abraçado todos os dias aqui. Senhor, eu te peço, toca no último fio de cabelo até as plantas dos pés da tua filha. Vai renovando, meu Pai. Derrama o azeite fresco do céu sobre a vida da tua filha, sobre a cabeça da tua filha, Pai. Que ela possa sentir, Pai, nesse momento, meu Pai, esse azeite fresco descendo, Pai, limpando, curando, renovando as forças da tua filha, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu creio que a partir de hoje, Pai, ela sentirá uma vontade de ler a tua palavra, de estar com o Senhor no secreto, de fechar a porta do quarto dela e orar ali, ficar por horas, por minutos, eu não sei quanto tempo o Senhor vai permitir para ela sentir novamente, Pai, a alegria da salvação, como nós temos clamado aqui. Cria nela um espírito reto, em nome de Jesus, como ela já tem, mas renova, Senhor, esse espírito reto, renova a alegria da salvação, que ela venha ter força para caminhar, para te buscar e para se entregar todos os dias, e que o Senhor venha falar com ela poderosamente, em nome de Jesus. Não deixa a tua filha confundida nem envergonhada, não deixa nenhuma de nós. Nós estamos aqui porque somos dependentes de ti, nós precisamos, Senhor, da tua misericórdia, e declaramos que sem ti nada somos, que sem ti nada podemos fazer. Pai, muito obrigada por esses momentos. Senhor, hoje é o quinto dia. O primeiro dia foi posicionamento. O segundo dia nós declaramos que Jesus é suficiente, que Jesus é o centro da nossa vida. Nós declaramos que a tua palavra é suficiente, meu Pai. O terceiro dia, Deus querido, Deus santo, nós clamamos a identidade de Cristo sobre as nossas vidas. Ontem, quarto dia, nós clamamos, Senhor, por arrependimento. Nós clamamos, Deus querido, por identidade. Arrependimento, o terceiro dia, quarto dia foi identidade em Cristo. E hoje nós vamos clamar por perseverança.
Não tem sido fácil acordar esse horário, não tem sido fácil renunciar à carne, jejuar, mas eu sei que tem uma recompensa para nós. E eu quero que você persevere. Persevere com todas as suas forças por esse tempo. Renuncie a algo, como eu disse, eu não sei que você renunciou nesse tempo de jejum, que seja o doce, que seja a carne, que você faça o jejum de Daniel, que você tire o café, que você faça o jejum de meio-dia, meia-noite, que seja de 3 horas, mas tire um tempo para se consagrar, em nome de Jesus, ao Senhor. Elisângela, seja bem-vinda, querida. E como eu disse, nós vamos falar hoje sobre perseverança. Auri, que o Senhor tenha te alcançado nessa manhã, minha amiga. E nesse tempo de 70 dias, você esteja aqui conosco, né? Parece que hoje é o primeiro dia que eu vejo você entrar. Esteja aqui conosco, que vai te fortalecer. E todos os dias depois da live, nós estamos indo para o secreto, né? A direção de Deus é a gente fazer uma live curtinha, com menos tempo, mas para a gente ir para o secreto. Você pega a sua Bíblia, fecha a porta do teu quarto, pega um caderno, leia a palavra, ore, pede o Senhor para falar com você, depois você tira um versículo base, medita naquele texto e depois você anota tudo que o Espírito Santo de Deus fale no teu coração. Imagina 70 dias nós fazendo isso e no final a gente ter tudo anotado. Olha que graça, né? E você possa permanecer conosco. Amém? Jaciara, seja bem-vinda. Sérgio, seja bem-vindo. Em nome de Jesus, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, como eu disse, é perseverança. É tempo de perseverar, é tempo de buscar. Em Mateus 24:13, a palavra de Deus diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Que você venha perseverar e não abrir mão da sua salvação. Não negocie a sua salvação. Não negocie a presença de Deus sobre a sua vida. Não deixe que as vozes do mundo, as filosofias, sabe, tanta informação, não negocie a sua salvação, não negocie a presença de Deus. A paz do Senhor, Jaciara, bom dia. Em Gálatas 6:9 diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desfalecermos. Hebreus 12:12, fortalecei as mãos cansadas, firmai os joelhos vacilantes. Hebreu 10:38, o justo viverá pela fé. E se retroceder, olha que Deus fala na tua palavra, aquele que retroceder, a minha alma não tem prazer nele. E eu quero que você feche os seus olhos por um instante nesse momento, e você venha declarar comigo e refletir. Quantas vezes, nesse decorrer da caminhada, você talvez pensou em parar, pensou em desistir? Quantas vezes doeu? Quantas vezes ninguém te reconheceu? Quantas vezes alguém te afligiu? Quantas vezes alguém se levantou contra a sua vida? Que seja dentro da igreja. Porque acontece, eu já disse várias vezes, maldito o homem que confia no outro homem. Nós precisamos focar no Senhor, olhar para Cristo. Porque bem-aventurado aquele que crê, bem-aventurado aquele que busca, bem-aventurado aquele que persevera, bem-aventurado aquele que crê no Senhor. Que você venha olhar para Cristo e não olhar para o homem, porque o homem é falho. E quantas vezes, quantas vezes, eu falo por mim, quantas vezes a gente vive um momento e parece que não faz sentido, parece que está faltando algo. E como a gente orou aqui pela Auri, é um momento que a gente precisa mais ir para o secreto, mais buscar a face do Senhor. Porque talvez está faltando isso. A gente já acorda no automático, mas o Senhor está permitindo esse tempo para nós termos qualidade com Cristo. E eu quero que você escute nesta manhã, escute a voz do Espírito Santo. Deus, ele não atrasou.
Ele está te amadurecendo. Que você venha perseverar, porque perseverança não é castigo. Perseverança é preparação pelo processo para chegar no propósito. E quem não persevera, chega rápido. Mas quem persevera, permanece quando chega. Vocês já ouviram falar que às vezes Deus não entrega porque você não está preparado ainda? Deus está te preparando para quando chegar o tempo, você receber e permanecer. Eu tenho um grande privilégio, porque a primeira experiência que eu tive com Deus, eu tive em casa. Não é nem na igreja evangélica, eu fui depois, aonde todos os cultos, o pastor, ele fazia o apelo no final do culto, quem quer aceitar Jesus, e eu tive uma experiência tão tremenda com Deus, tão forte com o Senhor, que eu, todas as vezes, eu ia lá na frente e queria aceitar Jesus. Gente, eu fui umas 30 vezes, eu já contei isso em algumas vezes, eu fui umas 30 vezes. A minha mãe, na fé, no final, ela falou para mim, Ivone, não precisa ir mais, você já aceitou Jesus. Mas o amor, sabe, a graça que eu tinha recebido, né, a resposta, foi tão tremendo, foi tão sobrenatural, e foi através do jejum. Por isso que eu bato muito no jejum, porque o jejum é uma arma poderosa. O jejum realmente, Deus age no sobrenatural nas nossas vidas. Então, que você venha perseverar. A perseverança é uma fé em movimento, e eu não paro no meio do processo. Declara nessa manhã, declara comigo nessa manhã, o que Deus começou em mim, Ele vai concluir. Aleluia. Meu hoje cansado não anula o meu amanhã glorioso. Talvez hoje você está cansada, você está fadigada, mas hoje o Senhor está renovando as suas forças. E mesmo nesse momento, nesse processo de dor que você está passando, não anula as promessas que Deus tem para a sua vida, o futuro que Deus tem para a sua vida. E eu declaro hoje, eu permaneço, porque a promessa permanece comigo. Declara nessa manhã. Quem anda por fé não negocia constância por conforto. Que você venha sair da zona de conforto e fazer o que é necessário fazer. Porque você sabe o que é necessário fazer. A gente sabe. O Espírito Santo de Deus tem falado conosco todos os dias. E que você possa orar comigo, Senhor, eu reconheço que muitas vezes, muitas desistências na minha vida não nasceram de mim, não foram herdadas por mim, foram herdadas por familiares, às vezes por padrões familiares. Eu falo por mim, porque quando eu conheci Jesus, quando eu aceitei Jesus, eu tinha 29 anos. Eu não tive pai e mãe que me conduziu à presença do Pai, mas pela misericórdia do Senhor, o Senhor preparou o caminho, o Senhor preparou a situação para que eu venha, para que eu fosse alcançada, que o Senhor venha preparar o caminho, conforme me convenceu a vocês, preparar o caminho para convencer os nossos. Iranil, da paz do Senhor Jesus, Deus abençoe você, minha querida. Dá um abraço aí para suas crianças, seja bem-vinda, e você possa estar conosco todos esses dias. Nós estamos no 5º dia de 70, e hoje o tema é perseverança. Nada vai nos afastar do amor do Senhor. Nada vai nos afastar do propósito que Deus tem nas nossas vidas. Eu declaro sobre a minha vida, sobre a sua vida nesta manhã. Agora, em nome de Jesus, eu quebro toda maldição de desistência. Não vai existir essa palavra nas nossas bocas, nos nossos pensamentos. Não vai existir no nosso coração a desistência de toda repetição de fracasso, todo ciclo de abandono, instabilidade, interrupção. Não vai existir nas nossas vidas. Eu rejeito a voz que diz para, desista, não vale a pena. Eu renuncio todas as vozes que não vêm do Senhor. Eu não herdo a desistência, eu herdo a perseverança em Cristo. Declara nesta manhã, eu herdo a perseverança em Cristo pelo sangue de Jesus. Eu encerro hoje todos os ciclos de perda e começo ciclos de permanência. Declara nessa manhã, eu encerro todos os ciclos de perdas e começo ciclos de permanência.
para a honra e glória do nome do Senhor. Que o Senhor possa curar nesta manhã, libertar você de todo cansaço, de toda fadiga, de todas as frustrações acumuladas, de todas as decepções que te enfraqueceram na fé. Em nome de Jesus, que o Senhor possa libertar o teu coração de todo o peso que você às vezes carrega sozinha. Irmãs, irmãos, só Deus sabe o que na verdade cada um de nós vivemos. Só o Senhor sabe ali, quando a gente deita, né, a cabeça ali no travesseiro para dormir, a nossa mente como que fica. Só Deus verdadeiramente sabe e conhece o nosso coração. E eu quero te convidar a parar de olhar para a vida do outro, porque isso às vezes atrapalha o propósito que o Senhor tem para a sua vida. Nunca se compare. Você tem uma trajetória para cumprir nessa terra até que o Senhor venha. Você é boca de Deus, você é menina dos olhos de Deus, você é chamada para algo que só você pode cumprir. Então que você venha neste dia chamado hoje, se fortalecer no Senhor, se fortalecer na palavra e ouvir a voz do Espírito Santo e executar o que Deus já colocou no teu coração. E trazer ânimo. Deus vai trazer para você. Parece que está caindo um pouquinho aqui, né, gente? Mas é assim mesmo, vai e volta. Liberta, fala com o Senhor, liberta meu coração do peso que eu tenho carregado sozinha, arranca o desânimo escondido, a tristeza silenciosa, o medo de tentar de novo. Renata, seja bem-vinda, Deus abençoe você e sua família. Arranca todo o desânimo, a tristeza, o medo de tentar de novo. E que você possa declarar: eu recebo força do alto, eu recebo renovo espiritual. Glória a Deus, eu recebo graça para continuar. Declara nessa manhã, em nome de Jesus, eu recebo para a honra e glória do nome do Senhor. Que você levante as tuas mãos, você que está de pé, se levante e declare em voz alta: eu permaneço firme na rocha. Eu permaneço, eu não desisto, eu prossigo para o alvo que é Cristo. Declara nesta manhã, em nome de Jesus, eu decido permanecer. A perseverança está inundando o meu ser, a minha mente, o meu coração, a minha alma, o meu espírito nesta manhã. Eu decido permanecer, eu prossigo para o alvo, eu prossigo com Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E chegou o momento de nós orarmos pelas nações, pelo Brasil, pelos países que necessitam, não só o Brasil, mas muitos países necessitam das nossas orações. E nós oramos, acredito que foi no segundo dia, para alguns países. Hoje nós vamos dar sequência. E eu até separei aqui a bandeira das nações. Essa bandeira aqui, gente, ela me acompanha em alguns desafios que Deus coloca no meu coração. Eu fiz aqui na cidade de Rio Pomba. Angélica, seja bem-vinda, Angélica, aqui de Rio Pomba, gente. Mulher de Deus, seja bem-vinda, querida. A paz do Senhor, Deus abençoe você e sua família. Eu fiz um período ano passado de 7 dias. Eu subi no monte aqui, próxima saída de Rio Pomba. 40 minutos para ir, 40 minutos para voltar. Eu fui a pé. Eu e o Senhor, levei essas bandeiras, levei a bandeira do Brasil. Por 7 dias eu subi. Todos os dias de manhã eu acordava, aproveitava, fazia uma caminhada e subia lá no monte. Levei as bandeiras de Israel, a bandeira de Jerusalém. Profetizei, né, que um dia eu vou estar lá, que eu ainda não fui. Eu não fui ainda em Jerusalém, mas em nome de Jesus, acredito que esse ano eu estarei lá. E eu levei essas bandeiras, gente, comigo. E orei, né, por 7 dias, foi a direção que Deus me deu. E foi uma bênção. E eu me lembro que no 8º dia, para a glória e honra do Senhor, eu estava no Chile e na Cordilheira dos Andes apresentando as nações. Isso foi um começo
um começo para nós estarmos aqui hoje. É algo que já nasceu no coração de Deus há um ano atrás, e o Senhor, né, trouxe de novo para que nós venhamos buscar mais de Deus e buscar por essas nações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Vamos declarar vida sobre o Brasil. É ano de eleição e a igreja, quando ora, o Senhor responde. Nós sabemos que a oração, ela move o coração de Deus. Luimar, seja bem-vinda, querida. Luimar é uma das minhas secretárias, gente. 5 comigo. Nós cuidamos ali de várias cidades no frigorífico Cruzeiro do Sul. A Luimar também é uma mulher de Deus, mulher de oração. Vamos orar, Luimar. Vamos orar pelo Brasil, orar pelas nações, interceder. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós clamamos pelas nações que estão cansadas, feridas e confusas, que haja perseverança onde há guerra, esperança onde há fome. Declara comigo esta oração nessa manhã. Fé onde há perseguição. Fortalece os teus filhos que não podem desistir, Senhor, mesmo sob pressão, dor e ameaça. Levanta uma geração perseverante que não negue a fé, que não negue o evangelho, que não negue o teu nome, que eles venham perseverar, permanecer fé. Hoje o tema é perseverança, que os missionários, os pastores, Pai, é tão difícil, Senhor, cuidar de ovelhas, cuidar de almas. Fortalece, Senhor, os missionários, os pastores que estão no campo missionário, a igreja perseguida. Nós declaramos que Cristo reina sobre as nações. Aleluia, ou decantarabacheve, ou decantarai. Nós declaramos, Deus querido, que o Senhor reina, Senhor, sobre as nações de toda a terra, Deus. Em nome de Jesus, meu Pai, nós oramos, Senhor, nesta manhã pela Itália, que o Senhor venha revelar o evangelho puro, acima da religiosidade, que haja conversão genuína e avivamento espiritual. Nós oramos pela Espanha, Pai, quebra a apatia espiritual, traz fome pela Tua presença, restaura lares, levanta intercessores no Brasil, meu Pai. Olha que lindo que aconteceu no sábado, 4 estádios lotados de filhos teus te adorando, te louvando, profetizando sobre a nossa nação. Levanta, Senhor, as crianças, levanta os adolescentes, visita os lares nesta manhã, visita as famílias nesta manhã, levanta um povo, meu Pai, lavado e remido com teu sangue. Prepara, meu Pai, para este ano de eleição, o coração do teu povo, para que eles possam votar conscientemente, meu Pai. Olha o Brasil como está, desperta a nossa nação, desperta o teu povo, em nome de Jesus. Não deixa, Pai, o nosso Brasil, essa terra amada, que nós tanto, Senhor, amamos, Pai, nas mãos do inimigo. Não deixa, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu não sei o que vai acontecer, Pai, mas nós temos os governantes que escolhemos. Então dá discernimento, dá sabedoria ao teu povo. Nós clamamos nesta manhã como igreja, Senhor. Não nos deixa confundidos nem envergonhados. Não deixa o Brasil, Senhor, da forma que está, Senhor. Entra com providência, meu Pai, onde nós com nossos braços não podemos, mas através da oração, nós rendemos aos teus pés nesta manhã. Nós rendemos, Pai, no teu senhorio. O Senhor é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o nosso Deus, o nosso Abba, o nosso Pai, o nosso Consolador. Espírito Santo de Deus, visita cada homem, cada mulher. É só o Senhor que pode convencer o homem e a mulher do pecado, da justiça. Trabalha nessas vidas, traga um grande avivamento para o nosso Brasil, meu Pai. Nós oramos nesta manhã, em nome de Jesus, Pai. Visita Portugal, Deus, desperta Portugal para um novo tempo de missão, que haja cura espiritual e o renovo na fé cristã. Nós oramos pela Rússia, Senhor, protege o teu povo em meio de conflitos e opressões, que a paz de Cristo governe esta nação. Nós oramos pela Ucrânia, Pai, consola os aflitos e traz fim à violência, traz fim à guerra. Que a igreja seja o refúgio e cura e esperança
para os aflitos nesta manhã, meu Pai. Visita o teu povo, visita a tua igreja. Nós oramos pela China, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, fortalecer a igreja perseguida nesse país. Que o evangelho avance com poder, sinais e perseverança. Nós oramos pela Coreia do Norte. Senhor, quebra cadeias espirituais e físicas. Revela Cristo em sonho, em visões ao teu povo oprimido. Irmãos, nós somos privilegiados. Vocês somos privilegiados, porque no Brasil nós temos liberdade para orar, de fazer uma live. Nós temos liberdade de pegar uma caixa, um microfone, sabe, ir na praça, pregar a palavra. Nós temos liberdade de ir nos grandes centros, como aconteceu no sábado, né, nos estádios, reunir o povo de Deus, mas muitos países não têm esse privilégio. Hoje, nesse momento, tem pessoas sendo mortas pelo evangelho. E nós precisamos orar para que o Senhor venha, sabe, alcançar esses corações, tirar esse coração de pedra, colocar um coração de carne, um coração rendido, um coração obediente, e que vidas venham se render. Que o Senhor venha levantar homens e mulheres para alcançar essas vidas que ainda não acessaram a Cristo, não conhecem a Cristo, não conhecem o poder do Evangelho, não entenderam ainda, não sentiram essa paz que excede todo entendimento, que nós somos alcançados. Em nome de Jesus, nós oramos nesta manhã, meu Pai. Alcança a Coreia do Sul, Pai, renova a igreja na Coreia do Sul, restaura o primeiro amor, que os missionários sejam enviados com poder e humildade. Nós oramos pelo Japão. Nós vamos orar aqui até um certo nome de um país e nós vamos entrar na palavra que Deus colocou no meu coração. É uma passagem que Deus fala muito comigo, eu tenho certeza que Deus vai falar com vocês. E vamos aqui orar pelo Japão, pela Índia, pelo Paquistão, e nós vamos entrar para a palavra. Ângelo, seja muito bem-vindo. Deus abençoe você e a sua família. Gente, compartilha essa live. Compartilha essa live para o grupo no WhatsApp. Compartilha essa live aí no privado do seu Instagram. Chama o povo para orar. Chama o povo para ouvir a palavra de Deus. Vamos estar juntos. Vamos proclamar o ID do Evangelho, porque aqui é palavra. Aqui é palavra. É só palavra. É onde o meu coração se alegra de falar do amor de Cristo. Tem 18 anos que eu fui alcançada. Tem 18 anos que eu sigo firme com o Senhor. Tem 18 anos que eu tenho vivido os meus dias para servir o Deus Todo-Poderoso. E nós oramos pelo Japão. Deus revela o vazio que só Cristo pode preencher. Que corações sejam curados da solidão e do suicídio. Vocês sabiam que no Japão é um dos que mais tem números de suicídio? Olha só, um país super evoluído, mas o vazio faz isso, que este vazio nos corações dos japoneses, nesse país, o Senhor venha preencher, venha alcançar pelas orações que nós temos feito neste lugar. Pai, visita a Índia, Senhor, protege os cristãos perseguidos, que o Senhor seja conhecido acima do sistema religioso. Nós oramos pelo Paquistão. Pai, guarda os teus filhos e fortalece a fé da igreja, que é a verdade do Evangelho. E nós vamos vencer, nós vamos romper para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Nós declaramos: Cristo reina sobre as nações. Nós declaramos em nome de Jesus. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Lucas 1. E nós, como eu falei no início da live, nós iríamos falar sobre um casal que andava com retidão, um casal que andava irrepreensível aos olhos do povo de Deus naquela época. E eu pego como referência, porque esse casal, minhas irmãs, meus irmãos, serviam o Senhor não pelo que o Senhor podia dar, mas por amor. E eu quero que você tenha essa consciência. Talvez você tenha pedido tanto algo que almeja o teu coração e ainda não recebeu. Vai chegar um momento certo.
Deus sabe o momento certo de nos abençoar. Mas enquanto isso, persevere. Enquanto isso, faça a obra. Enquanto isso, seja usado como canal de bênção para essa geração. Porque Zacarias e Isabel, eles se posicionaram. Zacarias e Isabel eram reconhecidos como uma mulher e um homem de Deus. Ambos avançados de idade, eles estavam ali, porque temiam o Deus Todo-Poderoso. Existia temor sobre este casal. E em Lucas 1, no versículo 6 e 7, diz: ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensível em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Eu imagino a Isabel desde jovem, né? Naquela época, os casais, eles se casavam muito jovens e imagina, os anos, né, iam passando ali e ela não engravidava, e nessa época a gente sabe que a mulher era motivo de opróbrio, de vergonha não ter filhos, mas isso não impediu, né, dela avançar, dela ser reconhecida como uma mulher de Deus. E que você possa servir a Cristo, não pelo que Ele possa fazer para a tua vida, mas por amor, por gratidão, por entender que Ele nos deu o fôlego de vida, desde o nosso nascimento, que Ele nos escolheu, que Ele nos separou. Que você possa, sabe, se alegrar nessa manhã de ter sido escolhido, mesmo em meio às lutas, às tribulações, que você venha perseverar como Isabel e Zacarias perseveraram. Às vezes nós oramos por tantas pessoas e Deus nos escuta, as pessoas nos procuram: Ivone, ora pelo meu casamento, Ivone, ora pelo meu filho que saiu da igreja ou está nas drogas, Ivone, ora pela minha saúde. E Deus responde, Deus cura, Deus liberta, Deus restaura casamentos. E muitas das vezes dentro da nossa casa, conforme me pedem oração, às vezes pedem a Cleise, às vezes pedem a Vanessa, às vezes pede a Angélica, às vezes pede a todos vocês. Você ora, você profetiza, Deus responde. E dentro da tua casa, aparentemente, escuta o que eu estou falando, aparentemente nada acontece. É aparentemente, porque Deus está trabalhando. E essa passagem é uma passagem onde Deus ficou em silêncio 400 anos. Se você for pegar para estudar essa passagem, você for estudar, fala que Deus ficou em silêncio 400 anos. E isso não impediu do povo de Deus servir ao Senhor. É um período interbíblico, intertestamental. E naquele período, Zacarias, ele foi escolhido. Ele foi sorteado, Zacarias foi escolhido para levar e acender incenso no templo. Ele foi agraciado, e naquele momento onde ele chegava no templo, onde o povo estava do lado de fora, orando, Zacarias, ao acender um incenso ali e apresentar ao Senhor, o que acontece? Gabriel, um anjo do Senhor, aparece e fala com o Senhor: não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. O Senhor está declarando nesta manhã para mim, para a tua vida: não temas, Cleise, não temas, Iranilda, não temas, Ângelo, não temas, Maria, não temas, Angélica, Luimar, não temas, Renata. A sua oração tem sido ouvida diante do Senhor. E o Senhor, Ele vai te responder no momento certo, para a honra e glória do nome do Senhor. Zacarias e Isabel não perseveraram só na oração, eles perseveraram no caráter, eles perseveraram servindo, obedecendo, crendo, mesmo quando a promessa parecia vencida pelo tempo. E o que aconteceu, né? Isabel, ela concedeu João Batista, a voz que clama no deserto, o homem que preparou o caminho para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E coisa linda que Deus fez, Deus preparou tudo. Deus preparou, Ele curou a esterilidade de Isabel. Naquela cultura, como eu disse, era vergonha
né? E mesmo assim eles não abandonaram a Deus, eles perseveraram, não desistiram, eles insistiram a servir ao nome do Senhor. Aleluia. E o céu ficou em silêncio por alguns anos. Como eu disse, às vezes, né, Deus está em silêncio na nossa vida. Deus ficou 400 anos em silêncio, do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Se você for estudar, Deus ficou 400 anos em silêncio. Isso não impediu deles avançarem, deles servirem, porque nós servimos a Deus, porque nós amamos ao Senhor. Nós somos dependentes do Pai. Não é somente pelo que Ele faz. Quantas pessoas procuram a Deus no momento de dificuldade, somente no momento de dificuldade, no momento que as coisas estão difíceis, mas não querem o abençoador. Escolha hoje servir o abençoador. Escolha hoje servir ao Deus Todo-Poderoso, independente do que Ele pode fazer, independente do que Ele já fez. Escolha hoje, seja grato, porque Deus ele vai te honrar. Vai te honrar, vai honrar quem perseverar até o fim, em nome de Jesus. O céu não esqueceu, o céu não esquece das suas orações, tudo que você tem plantado, em lágrimas, em oração, em renúncia desse mundo, você está plantando no reino e vai germinar. Eu creio, profetizo em nome de Jesus, vai germinar uma árvore frondosa, cheia de frutos, sabe? Deus vai te saciar de uma forma sobrenatural. Porque é assim, a palavra de Deus é assim, a presença de Deus é assim, é algo que não se explica, que sente. Quantas pessoas não acreditam em Deus, quantas pessoas não dão crédito à palavra, mas como irão acreditar e crer se não experimentaram? Mas louvado seja Deus que eu e você, nós experimentamos da graça, nós temos experimentado e Ele nos alcançou, a graça nos alcançou. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje nós temos vida e abundância na presença do Senhor. E quando Deus responde, Ele não apenas dá um filho a Isabel e a Zacarias, Ele libera um propósito geracional. Né? A gente sabe que a gente pede, quando Deus responde, Ele dá a mais. Ele dá infinitamente mais. A bondade de Deus é tão grande que quando nós oramos pedimos, quando Ele nos responde, quando é da vontade dele, Ele nos surpreende, porque Deus ele tem prazer em abençoar os seus filhos. Zacarias orava por um filho, Deus estava formando um profeta. Olha que tremendo. Talvez você tenha pedido algo, quando Deus for te responder, vai ser tão grande, vai marcar essa geração. Eu falo por mim, eu ainda tenho vontade, eu já profetizei, tenho profetizado, orado o meu ventre, de ter mais um filho. Se for sendo a vontade de Deus, eu creio que vai acontecer, porque Deus é Deus do impossível, Deus de milagre, como fala em Lucas 1,37, para Deus nada é impossível. E no versículo 45 diz, bem-aventurada aquela que creu, o que hão de se cumprir, o que da parte do Senhor lhe foram ditas. Para Deus nada é impossível, e bem-aventurada aquela que creu, o que hão de se cumprir, o que da parte do Senhor lhe foram ditas. Recebe nessa manhã, em nome de Jesus. Marisa, seja bem-vinda, entrou agora. Deus abençoe, minha querida. Às vezes você ora pequeno, mas Deus, ele responde grande, porque o nosso Deus é grande, e ele vai te surpreender em nome de Jesus. Por esse tempo eu profetizo que você possa perguntar à sua alma nesta manhã, onde eu quase desisti porque demorou? Deus está falando conosco nesta manhã. Onde eu continuei servindo mesmo machucado? Será que